Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Começando aqui a nossa conversa pus um filtro, tá? Porque hoje não tá dando. Brincando, eu gosto de me maquiar por aqui. Começando hoje a nossa conversa sobre... estamos no terceiro encontro, né, do despertar da imersão, não da imersão em si, mas da preparação para a imersão despertar da curandeira contemporânea. Despertar da curandeira interior, desculpa, gente, são duas coisas diferentes. O despertar da curandeira interior e o despertar da curandeira contemporânea. E hoje aqui a gente vai falar sobre o despertar da curandeira interior na imersão que nós vamos fazer, que vai acontecer a partir do dia 8, segunda-feira que vem. Então, quem ainda não se inscreveu, o link tá na bio, né? Pode se inscrever e vocês vão receber as orientações pelo Hotmart, do grupo de WhatsApp no qual tem que entrar, tá bom? Essa imersão, ela tem a intenção de trazer pra gente a cura da principal ferida feminina, que é a ferida do alto valor. Então, se somos mulheres, nós todas temos, começando de novo por essa história, nós todas temos principalmente 3 mitos. O mito da insuficiência, então a gente não se sente suficiente. O mito da dependência, então é como se a gente sempre dependesse de outro ou de alguém para nos validar. E o mito do amor eros, do amor romântico para nos salvar. São 3 mitos que fazem a gente ter essa queda da percepção de valor nossa, né, como pessoas de valor, como pessoas que têm seu próprio caminhar. Então, por isso que é tão comum a gente se comparar, a gente se achar inferior, a gente querer fazer coisas que geralmente a gente não faria para tentar ser quem a gente não é. A gente vai ter uma conversa aqui hoje um pouco rápida, de 10 minutos mais ou menos, até para não cansar vocês. E eu também estou com as crianças em casa, hoje e amanhã vai ser um pouco mais rápido. Mas se você está na imersão, você vai receber essas orientações todas novamente, tá bom? Então, de que vão ser as 3 aulas? As 3 aulas vão ser dentro da imersão. A gente vai ter 3 encontros, né? Tudo online, tá, gente? Esses 3 encontros, eles vão seguir o cacau, o alecrim e a melissa. Então, você vai aprender, né? Ali o cacau, o alecrim e a melissa. Só que dentro dessa perspectiva da cura do alto valor, certo? São conversas profundas, mas ao mesmo tempo bem fáceis de serem assimiladas e bem transformadoras. Eu vou dizer para vocês que para mim já começou a se transformar. Eu chamei aqui essa live hoje, vem tomar cacau comigo, apesar de eu não estar tomando cacau. É incrível que eu não estou tomando, mas eu sinto que o cacau já está me curando. Eu não estou tomando porque eu fiz isso para mim, que eu vou fazer com vocês, durante os últimos 21 dias. Acabei semana passada, eu tomei cacau sozinha, né? Eu falo sozinha, é impossível estar sozinha. Sempre tem uma espiritualidade aqui com a gente. Mas eu tomei o cacau na minha entrega, na minha inteireza, eu comigo mesma. E eu ainda estou sob efeito dessa cura. E a gente vai entrar nela novamente a partir da semana que vem. O que é Então, hoje eu vou falar um pouco dos benefícios dessa planta, dessa medicina. Então, a gente começa, que eu quero deixar muito claro para vocês, que o cacau não é como a ayahuasca, não é enteógeno, ou seja, que causa mudanças a nível de consciência. E todas as bebidas que causam essas mudanças a nível de consciência, eu particularmente não trabalho, porque não acho que seja dentro daquilo que eu consigo lidar, né? Não é parte do meu processo. Eu gosto das ervas e eu sei que elas fazem no nosso corpo a parte física, porque elas têm princípios ativos que vão para o nosso corpo, tanto é que a maior parte dos remédios são feitos da natureza, e elas têm a parte energética, que é o campo energético delas, né? Então, esse campo energético, esse arquétipo, o que ele trabalha dentro da gente? Então, o cacau, eu vou começar contando a história dele. É o chocolate, né, que a gente usa aí com tanta facilidade. Ele é um fruto, para vocês terem noção, eu tenho uma amiga que planta, uma mentorada que planta ele hoje ali no interior, aqui no interior de Minas, mas mais perto do sul de Minas. E essa pessoa que planta ele hoje, ela planta exatamente como tem que ser. O cacau, ele não pode ser plantado sozinho, como uma grande lavoura. Por isso que ele é raro, porque ele precisa de uma floresta inteira para sustentá-lo. Então, a forma como ele cresce já mostra
o quanto ele é interessante, porque ele cresce no meio de outras árvores. Né? Ele não cresce sozinho. As plantações de cacau, elas tendem a serem disseminadas por muitas, né, parasitas e tudo mais. Então a Bahia, por exemplo, que é um grande produtor, existem os grandes produtores agroecológicos e eles trabalham nessa linha do cacau crescer em meio a outras árvores, né, a uma floresta, como se fosse ali um ecossistema. E isso já mostra essa energia que o cacau traz, que é a da comunhão. Tanto é que as primeiras pessoas que acessaram esse fruto e fizeram a bebida do fruto foram os antigos incas. E até hoje os povos, né, que vêm dessa cultura indígena aqui da América Latina, eles ainda usam o cacau para reuniões, para tipo assim, tem um tema difícil pra gente falar aqui em família, vamos tomar um cacau pra gente resolver isso juntos. Então eles usam muito isso, essa coisa de tomarem juntos a bebida, que é uma bebida sagrada para eles. Segue a lenda de que uma antiga deusa chamada Ixicacau, quando os espanhóis chegaram, foi como se eles tivessem violado todos os conhecimentos e todas as propostas daquela deusa. Tudo o que se fazia com cacau. E ela se recolheu. E ela se recolheu para que... E ela disse, quando a humanidade estiver precisando de mim, eu vou voltar e vou trazer de novo esse fruto para que ele possa transformar vocês. E é isso que esse fruto vem trazendo, o cacau sagrado, né? Que é diferente, como eu disse, da produção em larga escala de chocolate. Tudo bem, eu amo chocolate, adoro chocolate quente. Mas o cacau, ele traz esse conceito do resgate dessa amorosidade dessa deusa, dessa lenda, né? Então, muitas pessoas foram tidos como, sei lá, sacerdotes, sacerdotisas, pessoas que ficaram programadas para receber, né, isso. Então, esses dias eu vi uma divulgação de um cara, ele falando que, né, você tem que passar pelos incas para você conseguir realmente poder ter aprovação da medicina, do uso da medicina e tudo mais. E eu já sinto diferente, venho vivido isso há mais de 5 anos, de uma forma diferente, que é a intenção, né? A intenção clara do uso dessa medicina, que se chama cacau, a intenção de você usá-la no amor, na cura do coração, na cura das mágoas, na construção de uma nova história, né? No apoio das pessoas de uma forma geral. Então, essa intenção ela é válida. É claro que a gente não pode banalizar nem desrespeitar toda uma cultura. E é isso que eu estou fazendo aqui, contando essa história dessa cultura, desse povo, para que esse trabalho, sempre que alguém for tomar um copo de chocolate, que seja, que ele possa lembrar que tem toda uma história de todo um povo, da mesma forma que tem do café, né? Da mesma forma que a gente tem essa coisa, todo mundo toma café, 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 mas qual a história por trás daquele café, de onde ele veio, como ele foi plantado? Eu não sou uma pessoa que consome café, mas eu sou de uma região onde as plantações de café, elas tomaram, né, todo o espaço, assim, toda a região. E eu me lembro da minha infância vivida, às vezes, vendo as pessoas virem de plantações de café, trabalharem em plantações de café, pessoas se mudando de outros estados para cá por causa das plantações de café. Então tem toda uma história aí também, como eu contei as histórias do cacau. Na Bahia, por exemplo, quando você vai em Ilhéus, por ali, é bonito você ver toda a história que as pessoas têm ali em torno do cacau, né, que hoje é um dos lugares do Brasil que se planta muito, né, o cacau, que eles buscam manter. Eles precisaram, né, fazer as coisas certas, porque tentaram plantar em larga escala, do jeito, digamos, como eu falei, em monocultura, né, e o cacau não cresce assim, ele precisa de uma floresta para sustentá-lo, né, como eu disse para vocês. Então, o que são os benefícios no nosso corpo? Primeiro ponto, gente, cada pessoa... Eu não gosto de pensar apenas no uso para meu corpo, no uso para a minha saúde. Bom dia, Gabriela. Eu penso sempre no cacau como algo sagrado e espiritual.
Então, o primeiro benefício é você ter um momento para você, simples, é bem isso mesmo, é só isso. Você tem um momento para você, que você vai fazer um chazinho ali, né? A gente vai fazer, como eu falei, cacau, alecrim, a melissa, em momentos diferentes. Você vai fazer um chá ali, vai sentar e vai fazer uma oração. E você vai, a partir daquilo, ter um tempo para respirar, para sentir, para interiorizar. Então, o primeiro benefício é esse, é você ter o tempo para tomar o seu chá, que é algo que a gente não faz, né? Acabei de atrasar a live aqui para fazer um chá para minha filha. Aqui em casa o povo ama chá, graças a Deus. Enfim, não era algo que eu fui criada. Eu não fui criada tomando chá, mas eu criei meus filhos tomando chá. Eu criticava todos os chás da minha mãe. Enfim, né? Gabriela, então vamos falar disso, do cacau, né? Então, o primeiro ponto é você ter esse tempo com você. O segundo ponto é ter essa abertura energética mesmo para receber essa planta. Que no nosso corpo, de uma forma fitoterápica, onde ela atua. Você já sentiu muito prazer comendo chocolate? É uma coisa prazerosa. Por quê? Porque elas atuam em receptores que a gente chama de endocannabinoides, que são receptores de bem-estar. Então, a gente tem automaticamente um relaxamento, um bem-estar, né? Uma leveza, uma alegria. Então, ele traz isso no nosso corpo. E na nossa energia, ele traz uma cura profunda de relações. Cura de relações, gente, eu tenho certeza disso. E ele traz também uma cura ligada ao perdão. Perdão nosso, auto-perdão, ao amor e ao perdão das pessoas que a gente não consegue perdoar, ou das situações que a gente viveu que não foram perdoadas. Então, ele traz energeticamente essas curas. Onde comprar o cacau? Gabriela, o que eu falei para as pessoas que estão na minha imersão, tem muita gente que nunca tomou, né? Eu comecei tomando o cacau que a gente compra em qualquer casa de produtos naturais. Eu imagino que na sua cidade tenha, e se nela não tiver, na sua cidade não tiver essa casa de produtos naturais, você vai procurar, sei lá, comprar na internet, entendeu? Então, o primeiro ponto, quando eu comecei, ai que bom que você estava buscando, quando eu comecei a tomar, eu comprei o cacau em pó, puro, numa casa de produtos naturais. Por exemplo, hoje eu tenho cacau em pó puro aqui para eu fazer o leitinho dos meus filhos, que eles adoram tomar um leite quente, com chocolate quente, com o cacau, né? E aí eu faço ali com açúcar, com leite e tudo mais. Então, esse é a primeira opção mais fácil. Existem alguns sites específicos que vendem o cacau, mas pode demorar um pouco a chegar. Por exemplo, tem um cacau da Bahia que a gente usou no retiro, que pra mim ele foi o mais gostoso que eu tomei, se bem que desse último retiro também estava muito bom. É o cacau orgásmico, alguma coisa assim. Se você colocar aí cacau orgásmico, você vai chegar nesse cacau aí baiano, que é muito gostoso. E tem outros cacau. Então, assim, se você for falar, por exemplo, se você for participar da imersão ali comigo, eu vou falar para você comprar o mais fácil para você nesse momento, entendeu? Mas se você for uma casa de produtos naturais, você também vai encontrar cacau puro em barra. Então, o cacau puro em barra, ele passou por menos processamento e você pode usá-lo de uma forma melhor, sempre ralando o cacau ali, né? E fazendo ele ficar bem diluído. Então, como é que eu falei que eu vou mandar um áudio lá no grupo? Como é que eu uso o cacau? Então, a diluição, ela depende muito. Sempre que eu compro de alguém, eu pergunto como é que eles diluem, como é que eles fazem, principalmente quando eu vou fazer para o retiro. Mas depende muito se você quer ele mais ralo ou mais grosso. Eu já acostumei as meninas lá no retiro a tomar mais grosso, e eu gosto dele mais grosso, certo? Ele é amargo, não é aquela coisa docinha. Então, por exemplo, tem gente que usa o mel, que é uma outra medicina linda, medicina de Oxum, né? Tem gente que usa o açúcar mascavo, e enfim, eu sempre uso ele sem nada. Nesse último retiro eu até coloquei um pouco de mel, justamente porque a gente estava trabalhando essa coisa da energia, da leveza, né, e tudo mais. Então, eu coloco duas, por exemplo, numa chávena, eu não tô aqui com a minha chávena, numa caneca, né? Não tô com uma caneca aqui agora. Numa caneca, ali, deixando 1 ou 2 dedos, eu coloco 2 colheres cheias do cacau ralado, certo? Quando eu vou tomar, fazer só pra mim, isso é o que eu vou falar pras meninas. Eu vou tomar o cacau em pó que eu comprei. Tenta ali colocar de 1 a 2 fica um pouquinho mais forte. E se tiver impossível para você, coloca um pouquinho de açúcar. Eu prefiro o mel, certo? Porque também passou por menos processamento. Coloca um pouco de mel para adoçar.
certo? É bem importante você entrar em contato, inclusive, com esse amargo, porque ele também vai transformando alguns aspectos da nossa própria forma de ver o que é doce, né? Da nossa forma de sentir o doce no amargo. E é algo mais ou menos assim. Enfim, então, como eu falei para vocês, o primeiro benefício, na minha percepção, é ter esse momento de calma para tomar o seu chá, ter esse momento de relaxamento com você mesma, e o segundo benefício, com você mesma e com a sua espiritualidade, porque é impossível você abrir uma oração tomando um cacau e você não ter ali uma presença, uma cura espiritual profunda e tudo mais. E isso vai acontecendo. Como eu falei na primeira live, na live do dia 1 aqui, eu não sei se quem está na comunidade Curandeiras Contemporâneas ou quem está... A live 1 está salva no meu YouTube. Eu disse aqui que no primeiro dia que eu voltei a tomar cacau, que foi no começo do mês de maio, a primeira coisa que eu tive, e eu ainda estou tendo, tá, gente? Foram curas de coisas que eu preciso perdoar, que eu não estava conseguindo liberar de dentro de mim. Coisas e situações ligadas a pessoas específicas, né? Que eu vivi muito recentemente, não é nada tão antigo. Ligadas a pessoas e que me magoaram. E que eu simplesmente fingi que estava tudo bem, porque, não, já processei isso. E quando eu abri o cacau ali, ó, veio na hora. Eu falei, gente, isso não tá curado. Preciso ir curando. E essa noite, essa mesma questão voltou. Só que de um outro lugar. Olha pra vocês terem, olha que interessante. Eu acordei no meio da noite, lembrando dessa situação específica que eu vivi uns 2 anos atrás, mais ou menos, e tá ligado ao meu filho, porque geralmente com filho dói mais, né? E aí eu, lembrando dessa situação específica, e ali no meio da noite eu decidi que eu já tinha perdoado isso, que isso tudo que a gente passou nos amadureceu e que eu estava disposta a ir para o perdão. E comecei a emanar muito amor para tudo que tinha acontecido. Isso é a cura do cacau, entendeu? Eu já sabia que era, falei, nossa, eu já estou entrando de novo na frequência já da semana que vem, que é uma frequência que a gente vai fazer de muita cura nesse lugar, né? Então, a cura e os benefícios espirituais, energéticos, eles são muito, muito pessoais. Para mim sempre vem essa coisa do liberar as dores do passado e curar as dores do passado. Mas também vem muito a questão do alto amor, porque o cacau ele é uma medicina que eu falei esses dias para uma aluna. Eu fiz uma consultoria, uma mentoria de um encontro recentemente, só para ensinar uma pessoa a conduzir um grupo de cacau. Ela me pediu, ela falou, faz um atendimento para mim, eu quero que você me ensine tudo que você fez. Eu falei, olha, tá, mas eu não sou sacerdotisa do cacau, porque dizem que tem que ser, né? Tem uma galera aí que fala isso. Eu sou uma pessoa que intenciona e que usa com muito respeito, né? E dissemina essa medicina. E aí, fiz ali conversando com ela, e aí ela... E o que eu falei pra ela? Gente, desculpa, me perdi aqui. Teve alguma coisa que eu falei pra ela. E aí eu falei pra ela da intenção. E ela falou, Patrícia, é tudo sobre intenção. Tudo sobre intenção. Se você me diz que você tem a intenção, ao servir o cacau, de que as pessoas fiquem assim assado, de que elas melhorem façam as curas do seu próprio coração, isso é sobre intenção, né? Então foi bem isso que eu passei ali pra elas. Então, gente, o cacau, no frigir dos ovos, ele é isso. É uma medicina amorosa, não enteógena, ou seja, ele não tem alucinações, né? Todas essas coisas, não é igual a ayahuasca. Tanto é que vocês tomam chocolate, né? Ele tem essa coisa ligada muito forte ao feminino, porque ele vem dessa deusa que é uma representação do arquétipo da grande mãe ali para o povo inca, né? Então tem essa coisa da amorosidade, ele traz muito, muito a reconexão com a ancestralidade. Então é muito comum as pessoas tomarem ali, de repente, sentir a avó, sentir a tia, sentir, sei lá, o pai, sabe? Coisas da ancestralidade. Então... É isso, né? Por algum motivo isso chegou pra mim e eu já, como eu falei pra vocês, eu conduzo desde 2022. Mas parece que a cada vez que eu realmente me proponho a ir para esse lugar de novo, as coisas me mostram que esse lugar é um lugar muito sagrado pra mim. Eu faço de um lugar de entrega, né? De reconexão com alguma coisa que alguma dessas muitas partes que eu tenho dentro de mim, não é isso? Então, hoje, né, a nossa intenção aqui foi explicar um pouco sobre a medicina do cacau, sobre como ela funciona, sobre tudo que ela traz pra gente. E essa medicina do cacau, ela vai voltar, né, pra gente, assim, muitas outras situações.
A partir da semana que vem eu estou conduzindo a imersão terapêutica Despertar da Curandeira Interior, que começa na segunda, dia 8, e vai até o dia 28. A gente vai atravessar o inverno, né, curando a nossa curandeira para que ela nos cure. E a gente vai atravessar com o uso, tomando, né, o cacau, o alecrim e a melissa. A intenção do cacau é nesse primeiro momento, é fazer esse ancoramento da energia da terra e ao mesmo tempo dessa cura das nossas dores profundas. Então essa vai ser a primeira semana. Na segunda semana a gente vai trazer o alecrim, porque a gente precisa criar uma nova identidade de leveza, de alegria, de expansão. E na terceira semana a gente vai trazer a melissa, para que a gente possa conseguir receber sem culpa, conseguir trabalhar e viver numa vida com mais leveza, né? Então essa imersão, a proposta é essa, né? São 21 dias. A inscrição tá no link aqui da bio. Antes eu tinha deixado aqui, esqueci de deixar o link aqui para vocês. Quem tá lá naquele grupo da comunidade curandeiras, eu acho que tem aqui também o link na bio do WhatsApp, um grupo de WhatsApp. Lá também eu coloco o link da imersão, tá certo? Então é isso, espero que faça sentido para vocês. Tem muita gente chegando nova aqui, né, no meu perfil. Tem um lugar aqui do Quem Sou Eu que você pode saber mais sobre mim, tá bom? Um abraço, até mais.